Você sofre de enxaqueca? Sabia que existem padrões emocionais por trás dessa dor? Se não sabia e quer saber mais, fica aqui comigo que vem muita informação por aí. Olá, eu sou a psicóloga Patrícia Renaldo e hoje nós vamos falar sobre a enxaqueca e as suas causas emocionais. A enxaqueca é uma dor muito desconfortável, que vem acompanhada de uma sensação ou de pressão, ou de peso, ou de pontadas na cabeça. Pode aparecer na parte frontal, subir para a coroa, se estender até a nuca, ou de forma unilateral ou até bilateral. Depende de como a pessoa manifesta. Alguns sintomas que aparecem junto com a enxaqueca são náuseas, vômitos, insônia, inquietação. E essa inquietação se dá pela dor, porque na verdade a enxaqueca estimula ao isolamento. Ela estimula a pessoa a precisar ficar ali num quartinho escuro, hibernada, porque ela está com muita dor. Bom, o que estimula essa dor? Muita luminosidade, sons, odores muito fortes, estresse, álcool, alguns alimentos, algum desequilíbrio hormonal, que inclui até o ciclo menstrual, ansiedade, entre vários outros estímulos. A medicina, inclusive, fala que existe aí um desequilíbrio bioquímico no cérebro, e realmente acredito que sim, mas não vou me ater a esse tipo de conhecimento porque não é a minha área. Hoje nós vamos falar das causas emocionais, quais são os conflitos psicológicos registrados na nossa psique que essa doença está nos sinalizando. A nossa cabeça, segundo a metafísica, simboliza autoridade. Se a gente voltar para a nossa infância, quem são as figuras que remetem à autoridade para a gente? Os nossos pais. Ou aquelas pessoas que fizeram o papel de cuidadores numa função parental para aquela criança. Sabemos que os nossos pais fazem o melhor pela gente quando somos crianças, aliás, a vida toda. Mas, com as melhores das intenções, às vezes, alguns comportamentos podem ser um pouquinho superprotetores demais ou repressores. Quando são muito superprotetores, como por exemplo, não vai ali, vai sujar a roupa, não tira o sapato, vai machucar o seu pé, vem aqui que a mamãe amarra o sapato para você. Ou seja, são comportamentos que parecem que são um cuidado, mas na verdade pode ser um cuidado em excesso e está passando para essa criança uma mensagem de incapacidade. Ela não consegue fazer algo sem a mamãe ou sem o papai. Isso também se aplica lá na fase da adolescência. Às vezes o adolescente quer fechar a porta do quarto. Não, deixa a porta do quarto aberta. O que você está fazendo aí? Quero ver o que você está fazendo. Enfim, uma sensação de invasão de privacidade, né? Uma desqualificação da privacidade do outro. Também é uma característica muito forte dessa fase de superproteção, desse tipo de comportamento de superproteção. Esse tipo de relacionamento pode mandar uma mensagem para a criança que ela precisa ser submissa ao outro. O outro decide tudo para ela. O que o outro escolhe é melhor. E aí, quando se torna um adulto, tem dificuldade de validar as suas próprias escolhas, de validar as suas próprias ideias, de se posicionar. Precisa sempre da opinião de alguém, ou que alguém decida. Ou então se submete a relações de desqualificação, até relações de par. Às vezes arranja um parceiro ou uma parceira que machuca, que desqualifica mesmo, insultando, com adjetivos pejorativos, desrespeitando, invadindo a privacidade do outro, né? Não consegue dar confiança. E isso faz com que a pessoa se sinta desvalorizada, desqualificada, uma pessoa sem valor para o outro. O outro não respeita essa individualidade, a singularidade dela. Em contrapartida, se a gente tiver ali alguns comportamentos de uma educação repressora,
em que em alguns comportamentos os pais podem podar a criatividade da criança, dizer que ela não sabe nada, sai daqui que isso aqui é assunto de adulto, você não tem que saber disso, o que você quer aqui, enfim, algumas proibições também, né? A criança traz um assunto, papai, olha, aprendi como é que recicla papel. Mas você aprendeu já como recicla plástico? Ou seja, você desqualifica também, desvalida aquilo que a criança traz como conhecimento, porque tem algo a mais e ela precisa saber mais. Então, né? Nunca tá bom, nunca tá suficiente. O 9 não tá bom, tem que ser o 10. É muita crítica. Também uma castração aí de ir para a vida, de ir para o mundo, experimentar as coisas da vida. Porque ou você pode ficar mal falada, ou filha minha não faz tal coisa, filho meu não vai em tal lugar, né? Então, obviamente a gente sabe que existem limites que são super adequados, mas às vezes existem alguns exageros. E aí, uma criança que recebe muito esse tipo de corte, de bloqueio, também vai ter dificuldade na vida adulta para lidar com as relações. Ela vai provavelmente absorver essa energia controladora, repressiva, castradora, intolerante, inflexível dessa figura parental. E ela vai fazer isso com as relações dela. E o pior, não só com as relações dela, mas com ela mesma. Esse conteúdo está fazendo sentido para você até agora? Se tiver, já deixa um like aqui no vídeo para mim, saber que esse conteúdo é relevante para você e para que eu continue produzindo mais e mais conhecimento aí no canal para vocês. Bom, voltando. Tá, Patrícia, mas e aí? Ter uma educação em que se foi muito super protegido ou então muito reprimido, o que isso tem a ver com enxaqueca? Como é que isso vai parar lá na minha cabeça? Como é que essa dor vem parar na minha cabeça? Então tá, vamos entender. Essa energia que vem parar na cabeça, na verdade elas são duas energias. É uma energia da raiva de eu não conseguir me posicionar, da raiva de eu não conseguir dar limites, da raiva de eu ter que obedecer, ou por medo ou por culpa. Por que por medo ou por culpa? Porque quando eu tenho uma educação muito repressiva, eu acabo obedecendo por medo, tenho medo de ser retaliado. E se eu tenho uma educação muito superprotetora, salvadora, eu acabo obedecendo por culpa, porque eu tive pais tão bons que fizeram sempre tanto por mim. Como é que eu vou deixar isso para trás? Como é que eu vou criticar isso? Como é que eu vou fazer diferente disso? Como é que eu vou deixar os meus pais? Fica difícil, a culpa bate. E aí a energia da raiva aparece, porque eu queria poder dar limite para isso. Eu queria não precisar obedecer, eu queria respeitar, mas fazer as coisas como eu quero, como atendem às minhas necessidades e não as dos meus pais, que estão registradas aqui na minha psique. Porque lá, quando eu era criança, eu precisava obedecer dessa forma, um pouco inadequada. E essa foi a memória que eu gravei e o padrão que eu criei de relacionamento com o outro. Então, quando eu sinto raiva, essa energia, ela nasce aqui, ó, na nossa área digestiva. Então, ela vem subindo em direção à minha fala. Se eu não consigo falar, para onde ela vai? Para a cabeça, e daqui ela não tem mais para onde ir. Então ela começa a latejar, ela começa a me sinalizar que tem algo errado, que eu preciso olhar para isso. E aí, para piorar, ainda vem mais uma energia, que é a energia da sexualidade. Como assim energia da sexualidade, Patrícia? Sim, gente, entre os nossos 5 e 6 aninhos de idade, é a fase em que a gente começa a entrar na descoberta da sexualidade. O que é a descoberta da sexualidade? A nossa libido, a nossa energia de vida. A gente corta o segundo cordão umbilical, porque o primeiro cordão umbilical que a gente corta é lá no nascimento com a mamãe, e o segundo é o cordão umbilical da dependência emocional somente dos pais. É daquela relação de simbiose com os pais. Eu vejo que existe um mundo lá fora e que eu quero me relacionar com esse mundo, porque eu descobri que o mundo funciona em pares. Meu pai tem minha mãe tem meu pai e assim por diante. E eu também quero um par para mim. Então eu vou encontrar os meus amigos, vou me apaixonar,
vou fantasiar, e aí eu começo a direcionar essa libido para o mundo, para a vida. Se eu tenho uma educação muito repressiva, muito castradora, o que acontece com esse meu desejo de ir para o mundo, de me relacionar com outro? Não funciona, né? Começo a ficar com medo, porque o outro é perigoso, porque eu não posso confiar no outro, que realmente tem situações que, óbvio, a gente precisa orientar a criança, ela não pode confiar em qualquer pessoa. Mas eu tô falando de outra criança, na mesma idade, né? A criança tá ali, começando a interagir socialmente, descobrindo um outro mundo. Não, ali ela pode fazer essa interação. Então ali, se for saudável aquela interação, tá tudo ok. Mas às vezes, se ela tem essa educação repressiva que não pode, vai brincar só dentro de casa, não vai dar certo. Mas às vezes, se ela tem essa educação repressiva que ela não pode brincar com outra criança, eu lembro quando eu era criança que eu tinha vizinhos que eram até maiores que eu e os pais não deixavam eles saírem para brincar na rua. Eles ficavam na grade do portão olhando a gente brincar, jogar bola no meio da rua. E na minha época, dava para brincar no meio da rua. E era muito triste. Isso era uma educação repressiva. Também super protetora ao mesmo tempo, porque você não vai fazer aquilo não é adequado por isso e aquilo outro, mas ao mesmo tempo estou te protegendo, porque aquilo é perigoso, né? Eu não quero que você se misture com aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo você está protegido, mamãe te protege. Então, se essa energia da minha sexualidade, da minha libido, de querer viver a vida, de realizar, de buscar as coisas que eu quero nas minhas necessidades, for cortada, podada, castrada, o que acontece? Eu acabo tendo dificuldade de me relacionar lá na minha vida adulta, quando eu encontro alguém que eu quero me relacionar. Eu fico bloqueada. E essa energia da minha sexualidade, quando eu quero colocá-la em prática 100%, eu não consigo. Porque como ela tá bloqueada e castrada, eu fico sem conseguir resolver as coisas 100% de forma saudável como eu poderia. Então essa energia, ela sobe para a minha cabeça também para me sinalizar que tem algo errado, que tem algo que eu preciso olhar. E aí, por que essa energia da sexualidade sobe para a cabeça? Porque quando todas essas duas energias da raiva, que tem a ver com limites, e da sexualidade, que tem a ver com libido, movimento para ir para a vida, relacionamento, inclusive de par sexual, se eu não posso me entregar 100% porque eu tenho crenças, mensagens aqui de cortes, bloqueios, de não me relacionar, de não confiar no outro, é óbvio que essa energia vai vir para algum lugar e ela vem para minha cabeça porque ela vem cheia de pensamentos. Essas crenças que estão registradas na minha psique começam a vir à tona. Então, eu começo a me questionar, eu começo a dramatizar as situações que eu não consigo resolver. Então tudo é muito dramático, muito sofrido. Por que isso acontece comigo? Eu não estou conseguindo resolver esse problema. Eu quero controlar a vida do outro. Se eu tive uma educação muito repressiva, eu quero controlar a vida do outro, assim como a minha foi controlada. Então eu estou tentando achar uma solução para controlar, fico inquieta, fico angustiada, não consigo. Os pensamentos obsessivos começam a tomar a minha cabeça. Ou pensamentos de vitimização, de submissão. Se eu tive lá uma educação muito super protetora que me tirou essa energia, que eu não tenho como me posicionar, eu não consigo confrontar uma figura de autoridade, porque eu tenho que obedecer. Essa é a mensagem que eu tenho registrada na minha psique. Então, se eu tenho que obedecer, se o meu namorado eu enxergo como uma figura de autoridade, eu vou ter que obedecer esse namorado? E aí eu escolho, de repente, uma relação tóxica ou abusiva, o qual ele vai realmente vir e mandar em mim, me desrespeitar, me desqualificar, me falar palavras que vão me machucar, que vão me desvalidar como pessoa. E aí, é isso que eu vou aceitar? Provavelmente sim. Porque eu vou estar nessa dor. Eu vou estar nessa vitimização e nessa dramatização interna e eu não consigo sair disso. Por quê? Porque quando eu tenho essas duas educações, né, ou uma das duas lá na minha infância, eu entendo que eu não tenho valores, atributos
eu não consigo me apossar dos meus atributos reais, porque eu nem consegui descobrir eles. Não pude, porque ou eu fui castrada ou eu fui muito super protegida e não pude desenvolver as minhas habilidades. Eu não pude expandir, eu não pude explorar o mundo, porque tanto em uma ou outra situação eu fui bloqueada, cortada, impedida. E quando eu falo de me apossar desses atributos, os meus próprios valores, competências, habilidades, eu tô falando de autoconfiança, de segurança, de autovalidação, de autoestima, que são coisas que provavelmente foram impedidas de se desenvolverem de forma saudável lá nessa infância. Mas vejam bem, nem toda criança que teve uma educação ou superprotetora ou repressora vai desenvolver uma enxaqueca, tá, gente? Pode ser outras patologias, que depois em outros vídeos eu vou trazer. Alguma coisa aí vai aparecer de novo, tá? Do que eu tô trazendo aqui. Mas, como a gente tá falando de enxaqueca hoje, estou falando do perfil que está por trás da enxaqueca, emocionalmente falando, e que vem sim dessas estruturas de relacionamento de base familiar, ok? Então, o que acontece com essas pessoas? Elas ficam muito apegadas a esses conflitos existenciais, a essas desqualificações internas. Por isso a dramatização. E quando elas ficam muito apegadas a isso, olhando só para essa parte negativa, elas não conseguem se apossar desses atributos positivos que ela tem. E que ela tem, só que ela não consegue enxergar, porque ela só consegue lembrar e enxergar na frente dela tudo aquilo que ela interpretou, que ela registrou lá no inconsciente dela, na psique dela, de que ela era. Ou porque ela escutou, ou porque ela interpretou, ou porque ela distorceu a partir de um comportamento que pode ter vindo com uma boa intenção dos pais de cuidar e proteger, só que veio de uma forma inadequada. Porque lembrando, não existe manual para ser pais, né, gente? Então, às vezes pode acontecer. E às vezes a gente sabe que tem pais aí que são mesmo complicado. Acho que nem vou entrar nisso, né? Então, como eu tenho uma relação de conflito com a figura de autoridade da minha infância, que eu tenho que obedecer, e essa figura me castrou a minha energia de vida, o que acontece então com essa energia de vida quando eu quero viver, quando eu encontro uma oportunidade de algo que eu quero realizar? Vem um bloqueio! E como eu não consigo fazer, eu fico aqui travada e querendo e me esforçando e não consigo, eu começo a somatizar. Essa dor começa a aparecer na minha cabeça, porque essa energia sobe, ela sobe dizendo assim, vai, faz, realiza, você pode fazer isso, você tem atributos para isso, qualidades, competências, mas você não consegue ouvir, porque você está apegada aos conflitos existenciais que você registrou e não ao que você realmente é, a sua essência. Então, esses pensamentos negativos, agitados, obsessivos, ficam lá na sua cabeça, te perturbando, latejando, pressionando, cobrando, controlando, se vitimizando, dramatizando. E aí, você não realiza nada. O tempo passa, você fica 2, 3 dias trancado dentro de um quarto, não realizou o que você precisava, se sabotou, perdeu aquele prazo, perdeu aquela oportunidade. E aí, o mundo sempre cai na sua cabeça. Ou você acaba desistindo dos seus objetivos. Também aparecem muitas situações de mulheres que sofrem de enxaqueca que têm muita dificuldade de lidar com a sua sexualidade com o seu parceiro, de se entregar para o parceiro. De se entregar de que forma? Não no ato sexual em si, mas emocionalmente falando. Entregar os seus sentimentos naquele momento. Unir o afeto ao ato sexual. É muito complicado, porque essas mulheres foram tão castradas na infância, com tantas crenças, com tantas injunções, frases de que ela é isso ou aquilo, que vão pensar isso ou aquilo outro dessa mulher, que ela não consegue de fato se entregar 100%. É como se ela estivesse fazendo algo errado. É como se tivesse algo que bloqueasse ela, tem algo que tira ela ali do aqui e agora, da conexão de intimidade
de amor com o outro. Por que isso acontece? Porque eu me senti tão bloqueada, eu me senti tão incapaz que é difícil me entregar para o outro. Eu preciso me proteger agora. Ou eu preciso de ordem, eu preciso de orientação, eu preciso de controle para que eu possa saber o que eu devo fazer, porque eu não sei decidir sozinha. E aí vem um grande problema, porque se eu acabo desenvolvendo ali uma forma de me relacionar com o outro pela submissão, eu crio uma dependência emocional do outro. Então eu preciso sempre que o outro me diga o que eu preciso fazer. Eu não confio nas minhas próprias decisões. Então a minha cabeça explode, porque toda vez que eu preciso decidir alguma coisa, nem sempre vai ter alguém do meu lado para me ajudar. E aí eu entro em desespero, com medo de fazer a escolha errada e de ser punida, como se eu fosse aquela criancinha lá da minha infância. Ou eu me torno uma pessoa muito rígida, inflexível, controladora, que não permito ninguém invadir a minha vida, mas eu invado a vida de todo mundo. Eu, inclusive, faço planos, incluindo as pessoas, sem consultá-las. Eu simplesmente crio expectativas e acho que vai funcionar tudo do jeito que eu quero, dentro do meu controle. Mas não é bem assim. E aí, quando eu vejo que não funciona, eu me frustro. E ao me frustrar, eu culpo o mundo, eu fico com raiva do mundo. E aí, essa raiva, junto com essa energia do realizar que eu não consegui, vem pra minha cabeça e eu começo a tentar achar soluções, não consigo. E essa pressão fica lá me machucando até que eu ache uma solução. Ou não, ou que a solução seja me trancar no quarto, me entupir de remédios, até que essa dor passe e eu possa realizar uma coisa nova na minha vida de novo. Bom, pessoal, acho que deu para entender quais são aí as causas emocionais por trás da enxaqueca. E eu preciso dizer que todos nós temos a nossa história, somos singulares, temos as nossas experiências particulares e que cada um vai encaixar tudo que eu trouxe aqui a partir da sua própria realidade, ok? E o que eu quero dizer com isso? Bom, procurem, quando aparecer essa enxaqueca, contextualizar essa dor. O que está acontecendo hoje na sua realidade, no aqui e agora, que está fazendo sua cabeça doer, porque faz você acessar uma memória de um conflito interno infantil, de uma dor infantil que estava lá adormecida e que está ali, similar, parecida. Tem algo ali que está fazendo você sentir a mesma sensação. A fala de alguém que está te desrespeitando, alguma situação que está fazendo você se sentir desvalorizado ou agredido, algo está acontecendo na sua realidade que faz você sentir essa dor infantil novamente. Lembrem-se que toda dor no nosso corpo vem nos trazer uma mensagem de um conflito existencial, de um conflito infantil, de um trauma que a gente não deu conta, de alguma marca lá da nossa história. Mas a gente não vai resolver o nosso passado, a gente não vai resolver a nossa infância. E isso são sinais que, quando acontecem alguns estímulos na nossa realidade, no presente, depois de adultos, que fazem a gente sentir essa dor de novo, significa que tem algo que a gente precisa olhar dentro da gente que a gente não olhou ainda. A gente não vai mudar o passado, mas a gente pode cuidar dessa ferida e atualizar ela, porque hoje nós somos adultos, não precisamos mais sofrer com essa criança interna. A gente pode mostrar para ela que o mundo hoje tá bacana e a gente pode trazer esse prazer para ela, fazer com que ela viva esse momento de prazer junto com a gente. Vamos mostrar para ela a pessoa que você se tornou. Olha a mulher que você se tornou, o homem que você se tornou, o profissional, né? O pai de família, a mãe de família, ou enfim, o cara solteiro, a mulher solteira que vai conhecer o mundo, que faz o que gosta, que não tá aí preso com ninguém. Se é isso que você escolheu, não importa. O que importa é que você precisa acolher a sua criança interna e cuidar dela. Essa é a mensagem de toda a dor do nosso corpo. Lembrem-se que o nosso corpo é a parte visível da nossa mente, ok? Lembre-se também que você é dono ou dona da sua vida hoje.
você não precisa mais obedecer ninguém. Você é um adulto. Hoje você pode tomar as suas decisões baseadas nas suas qualidades, nos seus atributos. Se aposse deles. Isso é fundamental para que você tenha autoconfiança, segurança e autoestima na sua vida. Não se importe com o que os outros pensam, como essas pessoas resolveriam esse problema que você pode estar passando ou a decisão que você precisa tomar. Tome muito cuidado com as opiniões que você escolhe ouvir. Olhe primeiro de que boca saem as palavras, para depois você valorizá-las. Fica essa dica. Bom, pessoal, eu fico por aqui hoje. Se vocês curtiram esse vídeo, deixem aqui nos comentários para mim o que vocês acharam, também sugestões do que vocês querem aí que eu fale de patologias e seus significados simbólicos. Lembrando que tudo que eu trago aqui não tem nada a ver com vocês deixarem de fazer tratamento médico, pelo contrário, e também não é uma regra. Não é todo mundo que vai se enquadrar em todo esse conteúdo que eu trouxe. Porém, acredito que a grande maioria vai se identificar com alguma coisa. Ok, pessoal? Então, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, porque vai vir muita coisa bacana. O canal é novo, tem um pouquinho mais de um mês, então pode crer que vai vir muita coisa legal que vai surpreender vocês. Nos vemos então no próximo vídeo. Até lá!